Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, nas leituras que nós acabamos de ouvir, nós somos, nessa tarde, chamados a refletir sobre algumas verdades fundamentais da nossa fé, relacionados à certeza mais fundamental da fé cristã, que é a ressurreição de Jesus e a nossa. E que, num contexto de um acampamento como esse, de cura e libertação, nós precisamos olhar para essas realidades com o coração impregnado pelo poder do Espírito Santo, porque nós sabemos, tanto aquilo que narra-se na primeira leitura, como esse episódio desse capítulo 20 de Lucas, é hoje uma das grandes fontes de dominação, contaminação, opressão e até mesmo possessão demoníacas. Quem prestou atenção na primeira leitura, percebe ali, no livro de Macabeus, nesse 6º capítulo, um resumo do que nós meditamos já no dia de hoje, especialmente hoje à tarde. A experiência da morte, da fragilidade humana que atinge a todos e a cada um de nós, mesmo sendo esse senhor Antíoco, nome medonho de feio, um rei tão importante. Não interessa o posto que você tem, chegará o momento em que cada um de nós precisará prestar contas da nossa vida a Deus. Mas alguns de nós, a exemplo desse elemento, senhor rei Antíoco, é capaz de dominar o mundo inteiro, mas não tem controle sobre si mesmo. Qual foi a causa da morte desse homem? O demônio da tristeza, que levou ao demônio da ira, da revolta, da autocondenação. É impressionante a linguagem moderníssima de um texto tão antigo. O rei ficou irado e profundamente perturbado, atirou-se na cama, olha a depressão, e caiu doente de tristeza, porque os acontecimentos não tinham correspondido à sua expectativa. Comento sobre isso no livro A Cura do Ressentimento, lá onde trabalhamos a questão científica disso aqui. Passou assim muitos dias, porque sua mágoa se renovava sem cessar e pensava na morte. A pessoa vai atolando nessa lamúria e pensava na morte e antecipava essa morte. Mandou chamar todos os seus amigos e disse: o sono fugiu dos meus olhos. Quantas pessoas vivendo da insônia, quanta gente falando que não consegue dormir. Essa doença eu não entendo como ela é possível. Eu não consigo acordar. Não durmo. Meu Deus, que doença estranha. Eu, quando era operário, eu dormia no guidão da bicicleta. Eu chegava em casa da escola meia-noite, tinha que levantar às 5 para ir trabalhar na fábrica. Quando dava a reta ali assim da rodovia, lá perto onde morava a avó do Nelson, pegava aquela reta e falei: aqui dá dormir um soninho. Caía na beira da estrada. Dormia, que era uma beleza. O sono fugiu dos meus olhos e meu coração desfalece de tristeza. Gente, esse homem é rei. Esse homem tem poder para mandar e desmandar. E no entanto, não é um retrato um pouco de tantas e tantas pessoas
que porque vivem muito mal, não sabendo viver a vida, acaba não compreendendo a morte, como nós vamos falar daqui a pouquinho, quando olharmos o Evangelho. Retrato fiel de tanta gente. Eu repito para mim mesmo, em que aflição eu fui cair, e a que desolação eu fui reduzido até o presente, eu que era bom e querido no tempo do meu poder, querido no meu poder, gostava era do dinheiro dele, mas é uma bênção. Achava, todo mundo gosta de mim, o mundo gosta da gente enquanto a gente é útil para eles. Todo mundo gosta de mim, deixa de ser besta. A pessoa gosta de você enquanto você serve para alguma coisa. Ó que não serve mais. Igual fizeram aqui com a anta do rei Antíoco. Antíoco até o nome é meio parecido, né? É uma anta oca, Antíoco. Por isso que tem gente hoje fazendo terapia das vidas antepassadas. Você já fez essas? Você já sabe quem são as suas antepassadas? Precisa descobrir. É parente do Antíoco, a anta oca. Mas agora eu me lembro dos males que causei em Jerusalém. A consciência da pessoa, a sua também, a minha também. Chega uma hora que a nossa consciência martela. De todos os objetos de ouro e de prata, cobiça, que saqueei, e de todos os habitantes da Judeia, que exterminei sem motivo. Reconheço que foi por causa disso que todos esses males me fulminaram, e agora morro de tristeza numa terra estrangeira. Eu li esse texto enquanto riscava aqui em minha Bíblia, ficava pensando, que retrato mais medonho, mais pavoroso do ser humano moderno. Mas o Salmo disse que a pessoa cai na cova que ela abre. Se você está caído numa cova profunda, meu irmão, minha irmã, sinto muito em dizer para você, mas a Bíblia afirma que você caiu porque você cavucou. Versículo 16 do Salmo 9. Caíram as nações no fosso que cavaram, prenderam-se seus pés na armadilha que armaram. Observem como a primeira e a segunda leitura nos preparam para esse encontro pessoal com Jesus, que nós somos chamados a ter a partir desse capítulo 20 de Lucas. É espetacular, principalmente porque aqui nós percebemos que a força de pensamento, o raciocínio dos saduceus ilumina, não sei se o verbo aí seria mais correto, ilumina ou escurece a mente e o coração de tantas pessoas que, a exemplo dos saduceus, uma seita cética e materialista, também partem de um pressuposto errado, não acreditam na ressurreição. Veja que a primeira frase do Evangelho é essa: os saduceus negam a ressurreição. Eles não foram perguntar a Jesus o que fazer para que conseguissem a vida plena. Eles não foram até Jesus para ter um encontro pessoal com Ele. Eles foram até Jesus para tentar encostá-lo na parede e justificar a vida hipócrita que eles levavam, que aliás muitas e muitas vezes é isso que acontece também na nossa igreja, quando a grande maioria de nós católicos vamos à missa, não porque queremos ter um encontro pessoal com o Senhor, porque queremos e precisamos mudar de vida, mas vamos à missa dominical para justificar a vida paganizada que nós vivemos 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é por isso que não há mudança de vida. Os os saduceus vão até Jesus para tentar justificar, e vão até Jesus com um argumento demoníaco. Que história eles contaram para Jesus?
da mulher assassina, que matou 7. Meu filho. Ela é prima irmã da Sara, aquela do Tobit, que tinha lá também aquele demônio Asmodeu. Lembra dele? Lembra que o Tobias também não queria casar com ela, porque ele nem sabia o caminho para ir na casa dela, mas já tinha chegado fofoca dela na casa dele. É interessante, ele não sabe aonde ir para buscar dinheiro, o pai tem que arrumar lá o anjo Rafael para ir junto, ele não sabia nada, não sabia nem que tinha parente lá, mas quando chegou lá a fofoca dela, ele já sabia. Coisa medonha, não? O encardido, ele anda a cavalo, é rápido que é uma coisa medonha. E aí ele não queria casar com ela, ele falou assim, eu tô achando ela bacana, né? Vi falar que ela já matou 7. É perigosa ela aí. Falou, não, o problema dela é outro. Nós vamos amarrar o encardido, é que eu quero ver. Eu quero ver sobre quem que o demônio tem poder. Capítulo 6 de Tobias. Sobre aqueles que casam banindo Deus de sua vida. Então não se refere pura e simplesmente ao matrimônio. A história que os saduceus eram um bando de gente tão besta, que para querer justificar o fato de não acreditarem na ressurreição, eles não foram capazes nem de criar uma história para Jesus, e já vieram com a história pronta lá do Antigo Testamento. E aí Jesus começa a mostrar para eles que quando nós partimos de um pressuposto errado, nós não podemos chegar numa conclusão correta. Os fins não justificam os meios. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus está dizendo com todas as letras aqui? Em primeiro lugar, que terá julgamento. Segundo lugar, que existe uma vida eterna. Terceiro lugar, que você só será filho de Deus se você passar pela experiência da graça da ressurreição. Porque o argumento que Jesus diz é esse: eles serão eternos feitos anjos, mas pela ressurreição tornar-se-ão filhos e filhas de Deus. Mas eles passarão por um julgamento, versículo 35. Os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos, não terão mulher nem marido? Claro, porque nós não vamos mudar o destino de nossa vida depois da morte. Aqui Jesus está fazendo uma seríssima condenação a essa doutrina pavorosa pregada pelo Espiritismo. Mas como é que Jesus podia condenar o Espiritismo, se Jesus falou isso há 2000 anos atrás, e o Espiritismo tem pouco mais que 150 anos? Acontece que Allan Kardec, aquele professor francês que sistematizou o Espiritismo, tentando agradar as pessoas, como aliás hoje tantas falsas religiões também tentam fazê-lo, ele foi juntar 3 correntes de pensamento, como se o cristianismo fosse só uma corrente de pensamento, e fundiu. Logo, se fundiu, confundiu, porque fundir com dá confusão. Confundiu o cristianismo com o budismo e com o darwinismo. Darwinismo é a filosofia da evolução das espécies. Budismo é a filosofia baseada no pensamento de Siddhartha Gautama, um príncipe que viveu há uns 4000 anos atrás, em que prega que o ser humano é destinado ao nada absoluto, e que para se chegar a esse nada absoluto, ao nirvana, ele vai passando por etapas de transmigração de alma. A alma vai passando, vai migrando, através de um processo que ele chama metempsicose, que a pessoa então vai transformando-se num outro ser por várias etapas de reencarnação, até que ele por si mesmo se purifique, chegue então ao nirvana, ao nada absoluto. Baseado nessas 3 correntes, o cristianismo visto mais como cristandade do que cristianismo, o budismo também visto como uma filosofia de vida,
e o darwinismo. Nessa confusão absoluta nasceu o espiritismo, com um princípio muito agradável, de que não existe o inferno eterno, de que Deus é... Olha como é que o demônio é terrível. Ele nos ensina coisas boas na hora errada. Como é que Deus, sendo tão bom, não vai então um dia converter o demônio? O problema do demônio não pode ser avaliado a partir da misericórdia de Deus. O catecismo da Igreja Católica diz com todas as letras: não é uma incapacidade contida na misericórdia de Deus que impede a conversão demoníaca, mas é a radicalidade da sua decisão. O demônio, como um ser livre, anjo livre, ele fez uma opção radical contra Deus. E porque fez essa opção, ele agora quer nos levar também a fazê-la. E como nós temos a liberdade, nós também podemos fazê-la. E Deus o livre e guarde. Mas a fé da nossa igreja nos diz que, assim como a decisão do demônio foi radical, ou seja, é absolutamente impossível a conversão do demônio. Isso é uma certeza de fé da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não aceito isso, padre, não aceito que se dane, deixe de ser católico. Agora, se você é católico, você assume a sua fé para valer, ou deixa de sê-lo. Não há a menor possibilidade de conversão para o demônio. Ponto e vírgula, continua o catecismo. Como também para aqueles que morrerem em estado de pecado mortal. E aí é duro. É isso, gente, que o Espiritismo vem com essa doutrina falsa, medonha, para querer apaziguar o coração da pessoa. É a radicalidade dessa vida. É a radicalidade da nossa decisão. O ser humano não tem duas vidas, uma para errar e outra para vir consertar. A nossa vida é única. Primeiro lugar, nós vamos ter que prestar contas para Deus. Está aqui, vai chegar o dia do julgamento. E esse dia, que nós devíamos esperá-lo com ansiedade e alegria. A volta de Jesus, que nós, na igreja, embora falamos isso em todas as missas, alguns de nós, inclusive de nós padres, não gostamos muito de falar que nós aguardamos ansiosamente a segunda vinda de Jesus, que nós precisamos estar cada dia mais felizes ao saber que cada dia que passa aproxima-se o tempo da segunda vinda gloriosa de Jesus, do julgamento. Nós não podemos temer ao julgamento, nem ao juízo particular, nem ao juízo final, porque será a primeira vez em toda a nossa história em que nós seremos julgados pelo coração de Deus, que nos sonda com a compaixão e não com a miséria e a hipocrisia desse mundo. Será o grande momento em que todas as injustiças que nós já fomos vítimas desaparecerão. Será o momento da reparação final, aonde o ser humano, porque Deus, o único que pode conhecer as intenções reais do seu coração, e inclusive conhece as fraquezas e as causas das nossas fraquezas, então Ele vai nos chamar para diante de Jesus, agora como nosso Senhor e como juiz, como Rei, para que nós sejamos acolhidos no coração desse Deus. Mas meus irmãos, nós quando deixamos de pensar na radicalidade, na eternidade dessa vida plena, nós acabamos também justificando uma vida igualzinha à vida dos saduceus, uma vida baseada no materialismo, no ceticismo, nos sofismas, nos argumentos errados para satisfazer um momento de egoísmo pessoal. Não há, e fique bem claro, a menor possibilidade de uma conciliação, mesmo que você fale em ecumenismo, e nós precisamos falar em ecumenismo, mas não existe, e isso é importante que fique bem claro.
a menor possibilidade de conciliação entre a teoria da reencarnação e a teologia, a certeza da ressurreição. Não é porque os espíritas se dizem cristãos que eles são cristãos. Nós temos que dizer isso com todas as letras. Porque o princípio que está motivando esse movimento espírita, que hoje espalha-se pelo mundo, especialmente através da nova era, porque prega uma religião light, uma religião que não me compromete, e principalmente porque vem ao encontro da pessoa como resposta mágica. Nós decidimos o destino da nossa alma. Nós temos uma alma imortal, que no juízo particular ela já vai receber o prêmio ou a condenação. Aquele que morre em pecado mortal já desce imediatamente para o inferno e de lá não sai mais. Vai ressuscitar no juízo final, para que a sua carne agora, unida à sua alma, pereça eternamente no inferno. E Jesus diz que nesse inferno tem fogo, portanto que é o lugar da tormenta, da ausência absoluta de Deus, da incomunicação, de saber que eu fiz uma opção radical contra Deus. Mas também aqueles e aquelas que fizeram uma opção radical por Deus, mesmo que morreram em estado de pecado, embora não sendo pecado mortal, mas morreram com o desejo honesto e sincero de ir para Deus, então passam pelo purgatório e acabarão também na ressurreição final, a alma e o corpo. Esse corpo plantado corruptível, estragado, ferido, talvez despedaçado, cheio de doença, ele vai ressuscitar incorrupto, feito o corpo ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a ressurreição de Jesus é o sinal e a certeza e a convicção profunda da nossa ressurreição. Eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, que muitas e muitas vezes parece duro demais você ter que enfrentar o mistério da morte, mas cada vez me convenço mais. Só se desespera diante da morte quem vive a vida de qualquer jeito. As pessoas hoje vivem a vida de qualquer jeito. Perdeu-se o sentido da vida, da convivência. Depois, quando a pessoa morre, aí fica lá descabelado, com peso na consciência. Aliás, é muito fácil a gente saber isso quando a gente vai em velório. Quando você vai no velório, que está aquela pessoa lá desesperada. Pode saber, peso de consciência. Não viveu como devia ter vivido? E depois então, em vida nunca mandou um bilhete para a pessoa. Em vida nunca mandou uma mensagem no celular, eu te amo. E depois de morto vai mandar carta. Deixa de ser besta. O sujeito não sabe nem o endereço da casa dele. Tanto que tem que ir numa besta de um tio de santo lá não sei na onde. Nós precisamos parar de viver na mentira. Mas a morte é a única certeza. Qual é a única certeza que cada um de nós aqui tem? Mas acontece que nós não tomamos posse ainda da morte, do poder da morte, da ressurreição de Jesus em nossa vida. E enquanto isso não acontece, sabe o que acontece conosco? Somos prisioneiros da morte. Abre a sua Bíblia aí. Vamos ler 2 versículos da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 2. Versículos 14 e 15. É impressionante isso que o autor dos Hebreus, o mesmo autor que nos fala que há somente uma morte, e depois vem o juízo, está lá em Hebreus 9, 27. Aqui, em Hebreus 2, versículo 14. Os filhos participam da mesma natureza dos pais, da mesma carne e do sangue. Jesus, ele participou também da morte, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é quem?
Lê alto aí. Quem é que tinha o império da morte? E Jesus, passando pela morte, a enfrentou para destruir pela morte. Jesus não fugiu da morte. Ele assumiu a morte para transformar em caminho de vida. E libertar, leiam o versículo 15. Aqueles que, pelo medo da morte, estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Vamos repetir? Jesus assumiu a morte para destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, e libertar aqueles que, pelo medo da morte, estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Isso aqui é muito sério, porque nós estamos meditando a necessidade de sermos inteiramente do Senhor nosso Deus. E para isso, Padre Jonas profeticamente está nos colocando um texto que precisa ser multiplicado. Você que já tem, precisa comprar muitos exemplares. Nós precisamos fazer, ao menos todas as pessoas que nós conhecemos, nós precisamos ter a coragem de levá-las a conhecer a verdade que está nesse sim, sim, não, não. E por isso que a capa desse livro é verde e vermelha. Porque se o verde é o sinal aberto para essa vida plena, o vermelho é pare. Quer dizer, você não pode passar. E se eu sou capaz de respeitar um sinal vermelho na estrada, na rua, dizendo que se eu passar ali, há uma câmera que me fotografa e eu vou ser multado, ou pior ainda, eu vou provocar acidente sério, também aqui aparece esse sinal vermelho e dizer para você, esse é um caminho que você não pode ir. O vermelho da capa desse livro aqui, o não, não, significa que há semáforos espirituais dizendo aqui para você, você não pode ir. Mas por que eu não posso ir? Porque se você passar, não se trata pura e simplesmente de uma multa que você vai levar, não se trata pura e simplesmente de um guarda que vai anotar a placa do seu carro. Se você passar esse sinal vermelho, lá na frente tem aquele buraco, aquele abismo, aquela cratera, e a fé da igreja diz que esse abismo é irreversível, que o inferno é irrevogável, é irreversível, que não tem saída de lá, e nós precisamos tirar nossos filhos, nossas filhas, nossos irmãos, nossos amigos, que estão caminhando presos ao medo da morte, para a destruição da morte, para o inferno. É hora de salvar aqueles e aquelas que estão amarrados pelo demônio. Olha bem isso que o autor dos Hebreus nos fala, meus irmãos, é coisa muito séria. E você lendo esse texto, você vai perceber como é que pessoas boas, o Padre Jonas fala da própria família dele, ou da própria experiência dele, que como jovem sacerdote, também acabou entrando num começo de um caminho desse, graças a Deus, acordou a tempo, viu o sinal vermelho a tempo, e por isso hoje ele pode ser sinal verde, para tanta gente que precisa encontrar o semáforo aberto que leva para essa vida plena, mas ele precisou ver o sinal vermelho. E meus irmãos, eu disse ao padre, primeira vez que eu peguei o livro, uma das coisas que eu gostei, é que não aparece aí o sinal amarelinho. A escrita está em amarelo. É atenção, porque nessas realidades não existe meio termo. Ou é verde ou é vermelho. Ou você para, ou você entra nesse caminho sabendo o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte física, essa eu vou morrer, você também vai. Talvez você vai morrer hoje. Não sei. Quanta gente que nunca morreu está morrendo? Sim, senhor. Pessoa deita, olha que acorda, está morta. Fecha os olhos, não. Você sabia que você vai morrer? Hoje, amanhã, depois de manhã, não sei lá quando.
Mas você sabia, pior ainda, que pode ser uma morte eterna? Que inclusive depois da ressurreição, do juízo final, é para continuar morrendo? Você quer viver essa vida? Se você não quer, não queira que ninguém possa ir por essa vida. Nós temos que libertar as pessoas que estão aqui, como diz o autor da carta aos Hebreus, libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. São Paulo vai dizer a mesma coisa aqui para nós. Olha lá, 1 Tessalonicenses, bem pertinho aí de Hebreus, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. E aí vira a página. Pela morte nós vamos estar para sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A Bíblia nos dá uma certeza. Nós não podemos ter medo da morte. Porque quando nós temos medo da morte, nós acreditamos nas falsas doutrinas relacionadas à morte. Primeira grande falsa doutrina, reencarnação. Mas Deus não é misericordioso e não me dá chance. Acontece que a reencarnação também, a exemplo do que fez os saduceus, que partiram de um princípio estragado, e que Jesus vai falar. E aliás, se você ler esse mesmo evangelho em São Marcos, ele vai dizer: o grande problema seus é que vocês não acreditam na palavra e no poder de Deus. Também o princípio da reencarnação está errada. Não se trata da misericórdia de Deus, trata-se de que Deus respeita o ser humano. Se você não se respeita, isso é problema seu. Deus respeita você porque Ele sabe quem você é. Ele criou você à imagem e semelhança dEle. Baseada nessa primeira mentira, quantas outras vêm? A invocação dos mortos, a comunicação com os mortos. É importante que se diga bem claro isso que está no livro. Quando uma pessoa vai em qualquer desses lugares demoníacos, mesmo que esses lugares tenham lindas imagens de santo, tenha terço, tenha roupa, que a pessoa faça o nome do Pai, porque o demônio é safado, sem vergonha, ordinário, e aqueles que estão lá, nós ouvimos hoje de manhã com todas as letras, eles foram consagrados, não tem que achar uma palavra aí, porque consagrados são os meus consagrados aí de Betânia, os santos são consagrados. Eles foram contaminados, eles foram reservados para o encardido, eles sabem disso, eles sabem que pertence ao demônio, eles sabem o dono da vida deles. Então eles usam dessas artimanhas todas para enganar as pessoas, e para enganar as pessoas no momento em que a pessoa está fragilizada. Meu irmão, minha irmã, quem de nós já não passou pela experiência da fragilidade diante da morte e da doença? Todas as pessoas têm um processo natural diante de uma doença grave. Quando a pessoa descobre que tem uma doença grave, a primeira coisa que ela faz é negar. Não, não é possível. Não pode ser. Vai ver que tem diagnóstico errado. Eu vou procurar outro médico. Eu vou pegar uma segunda opinião, uma terceira, uma oitava, 29ª. Então a pessoa nega. Depois que ela nega os exames, não, está lá, meu filho, está lá. O homem chegou em casa e falou: filha, como é a mesma doença que o médico falou que sua mãe tem? Parece esse nome de horóscopo. Falei: é câncer. Falei: depois que descobre que é dureza, aí vem a segunda reação diante da doença: por que eu? Tanta gente ruim no mundo. Quer dizer, se fosse para o outro, por que Deus foi levar o meu filho? Eu me revolto, tanta gente ruim no mundo, era pessoa tão boa, tirava a roupa do corpo para dar para pessoa tão boa. Por quê, né? A gente se revolta, não é mesmo? É verdade, coitado. Olha como é que é. Está tão sereno, né? Está morto, tá.
Parece que está sorrindo. Parece que sabia que ia morrer. Mesmo. Ontem ele passou, ele fez assim. É a mesma coisa em todo lugar, né? Então a segunda reação, por que eu? O egoísmo da pessoa. Aí como não tem resposta, é você mesmo. Aí vem a terceira. Eu começo a negociar com Deus. Oh, minha Nossa Senhora, ajuda menos eu educar o Juninho. Coitado, ele precisa tanto de mim. Ao menos até ele ir no batalhão. E o pior é que quando ele chega no batalhão e a mãe está viva ainda, fala: ah, mas Nossa Senhora, agora eu menos queria ver ele formado, casado, o netinho, batizado do neto. Queria tanto ir na primeira comunhão do meu neto. Quando o meu neto formar pós-graduação em física quântica. Ah, quando o meu neto for doutor. Não é assim? Você vai protelando, porque não quer morrer. Ele tem medo da morte. Não adianta ter medo da morte. Bobagem. Você vai morrer. Eu queria diga para quem está do seu lado, você vai morrer. Prepara! Agora diga algo mais sério para essa pessoa. Talvez seja hoje. Ou não? Eu? Se eu morrer aqui, eu morro feliz da vida. Um pecador a menos. Você vai morrer. Eu vou. Não adianta protelar. Viva hoje numa certeza. Jesus Cristo não fugiu da morte. Jesus Cristo assumiu a morte. E aquilo que era castigo, a morte era castigo. A morte não estava no plano de Deus. A morte não é criação de Deus. Fique isso bem claro, ou deixe de ser católico. A morte entrou na história humana como consequência do pecado. Portanto, originalmente a morte está ligada ao pecado, que por sua vez está ligada ao demônio. Por isso que ele é o dono da morte. Está aí o que o autor da carta aos Hebreus nos ensinou. Originalmente a morte não estava no plano de Deus. A morte entrou na história humana em consequência do pecado. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, que veio para redimir o ser humano, assumiu a morte para destruir pela morte, o sentido negativo dessa morte. E por isso o cristão que acredita em Jesus, ele descobre um sentido redentor da morte. E por isso, absurdo dos absurdos, mas a igreja tem coragem de cantar. Na noite da vigília pascal, quando acende as velas no círio, no fogo novo, a igreja toda iluminada, o diácono ou o sacerdote canta aquele canto lindo chamado Exultat. E lá no meio daquele cântico há uma frase espetacular que diz: ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande Redentor. Quando você tiver a oportunidade, leia o ofício das leituras no sábado da ressurreição, o sábado santo. A descrição maravilhosa do encontro de Jesus com Adão no inferno. Quando Jesus desce e vai lá libertar Adão, o primeiro criado por Deus. O encontro de Jesus, o novo Adão, para libertar o primeiro Adão que estava sucumbido pelo poder da morte. Jesus triunfou da morte pela morte.
Por isso nós rezamos no prefácio dos mortos: para aqueles que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e passado esse corpo terreno, nos é dado no céu um corpo imperecível, um corpo semelhante ao corpo ressuscitado de Jesus. Então nós podemos também, meus irmãos, e aqui está um ensino maravilhoso, que ele vem dando show para o mundo inteiro, o poder redentor do sofrimento humano, que vem explicitamente nos ensinando sua santidade, o Papa João Paulo II. Por causa da morte de Jesus e da vitória de Jesus sobre a morte, o sofrimento humano tem sentido. E eu uno a minha carne, o meu sofrimento, à paixão redentora de Jesus. Quando alguns jornais do mundo diziam que o Papa, no mês passado, iria renunciar, ele poderia fazer isso, mas eu lá no meu coração, eu rezava para que ele não fizesse isso. Eu confesso a vocês que eu ia ficar meio decepcionado, porque o mundo fica boquiaberto de ver, quando esse homem, carregando muito mais o peso do pecado da humanidade nas costas, tenha coragem de falar de Jesus, enquanto o mundo fala do sofrimento dele. Tenha coragem de continuar ensinando ao mundo a santidade da vida, que o sofrimento é uma escola de vida, que o sofrimento é como se fosse uma semente que tem uma casca dura e amarga, mas que lá dentro ele tem a seiva de uma vida perene. Ah, meus irmãos, o mundo light, o mundo espírita, o mundo da reencarnação precisa conhecer o evangelho da dor, não para fugir da dor, como fez Buda ou tentou fazer Siddhartha Gautama, mas para assumir a dor como consequência do pecado da humanidade, mas como caminho redentor, como caminho de transformação. Então cada um de nós também pode ir associando a sua dor à dor de Jesus, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, para que unidos a Ele na sua dor, na sua paixão, na sua cruz, também estejamos unidos com Ele na sua ressurreição, porque a sua ressurreição é primícia da nossa, e vã seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, renuncie pelo amor de Deus todas as contaminações que o Espiritismo enfiou na sua cabeça, das vezes que você acreditou nessas bobagens de evocar os mortos, porque quem abaixa é só quem vive lá embaixo, e quem de fato abaixa quando a pessoa evoca os mortos é o próprio demônio, porque se o demônio é capaz de se travestir de anjo da luz, quanto mais se travestir de um defunto, que diga-se de passagem, você nem conhece ele direito, tanto não conhece que está em dúvida com a própria salvação dele. Então, meus irmãos, quando vier essa dúvida por um ente seu que já morreu, olha para você enquanto é tempo. A certeza da morte dá para mim e para você a garantia de que nossa vida não é eterna nesse mundo, que nós estamos aqui de passagem, que nós só temos o tempo dessa vida para fazer o bem, que só tem sentido nessa vida quando gastamos a nossa vida por uma causa. Quantos de nós estamos pedindo a cura das nossas enfermidades só para que a gente continue fazendo mal, continue no erro, continue no egoísmo, continue na mentira, continue na gula, na luxúria, na preguiça, na ira, na tristeza e na cobiça? Quantos de nós? É hora de nós enfrentarmos a certeza de que a ressurreição de Jesus conclama a que cada um de nós assumamos uma vida ressuscitada. Está lá em Colossenses 3, ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se você quer encontrar essa vida plena, essa vida verdadeira, não vai buscá-la nos centros espíritas, não vai buscá-la nesses terreiros de umbanda, quimbanda, em qualquer banda que você quiser. Vai no único lugar que a sua vida está escondida, que é o coração de Jesus, que Ele nos revela essa vida em plenitude. Mas para isso Ele passa pela cruz, assume a morte e transforma
transforma a morte na fonte da vida. Ah, meu irmão, minha irmã, nós não chegaremos à ressurreição se não passarmos pela crucifixão. E alguns de nós aqui estamos precisando hoje crucificar alguns dos nossos vícios, alguns dos nossos pecados, porque acreditando nessa vida falsa, absolutamente incompatível, é impossível, repito pela terceira ou quarta vez já em outras palavras, absolutamente incompatível, ressurreição com reencarnação. Para o Espiritismo, Jesus foi um guru que chegou no seu último estágio de aperfeiçoamento, e que você também, se você não se aperfeiçoar nessa vida, na outra vida você vai aperfeiçoar-se, porque quem salva você é você mesmo. A doutrina, não é doutrina não, a teoria da reencarnação, doutrina é ressurreição, a teoria da reencarnação não acredita em Jesus como Salvador, é a pessoa que se salva por méritos próprios. E eu vou perguntar uma coisa e gostaria que você não respondesse para mim, mas tivesse a coragem de responder para si mesmo. Onde é que você conseguiu chegar até hoje pelos méritos próprios? Pois é, eu também. Lá no fundo do poço. Pelos méritos próprios, aonde nós fomos parar? Na zona de prostituição, naquela rua escura da droga, no desamor, no ódio, na noite escura da lamúria, do ressentimento, da tristeza, da mágoa. Nós não conseguimos controlar a nossa mão na comida que leva a nossa boca pelo demônio da gula. Nós não conseguimos controlar o nosso corpo, que clama desejos absurdos, contaminados, estragados, e nós não conseguimos. Nós somos absolutamente impotentes diante da cobiça, porque mesmo projetando nossa vida para algo grande em Deus, daqui a pouco estamos nos perdendo em coisinhas pequenas que achamos que precisamos como muleta para nos sustentar nessa caminhada. Olha onde cada um de nós conseguimos chegar pelos próprios méritos, meus irmãos. Então como é que nós vamos conseguir pelo próprio mérito chegar a um processo de purificação tal para poder entrar no reino de Deus? Cada um basta olhar para si mesmo e perceber que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de um Redentor, e que esse Salvador e esse Redentor tem nome, é Jesus. Ele não é um espírito evoluído, não, ele é um corpo ferido, fedido e machucado na cruz. Não há nenhuma possibilidade de você unir ressurreição e reencarnação, porque ao acreditar na ressurreição, eu estou acreditando na minha responsabilidade pessoal, e que eu terei que responder diante de Deus as atitudes que eu tomo nessa vida, e que isso é irreversível. Mas meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor hoje, nesse acampamento de cura e libertação, que o Senhor venha curar o nosso coração dos traumas de morte. O demônio tem judiado muito de muita gente. Quantas e quantas pessoas, e de modo especial hoje, sabe, as pessoas um pouco mais antigas do que eu, saberão o que eu vou falar. Dá um pouco d'água, minha filha. Saberão o que eu vou falar. Antigamente, morria-se de um modo mais humano. Hoje, até com essa tecnologia toda, a pessoa morre de um modo muito desumano. A pessoa morre nas friezas de uma UTI, aonde médico e enfermeiro entra, inclusive com máscara, que é para não ser reconhecido. Põe a máscara. Aonde você vê o cuidado do seu pai, do seu filho, por um vidrinho. Antigamente a morte era mais humana. Morria-se em casa. Quantos reuniam a família na hora da morte? Chamavam os filhos. Eu me lembro, meu irmão que já está no céu, eu era um molequinho, quando ele chegou contando lá em casa que morreu o tio Sidraque, e que ele segurou a vela na mão do tio Sidraque.
E ele se sentia bem com aquilo, ele se sentiu importante com aquilo. Ele foi considerado digno de estar ao lado de um tio numa hora tão importante. Morria-se assim em casa, no quarto, na cama, com a esposa, com os filhos. E ali também era o velório. Vinham os amigos, a família, rezava-se, chorava um pouco, já comia uns bolinhos, tomava as cachaças, chorava mais um pouco, rezava o terço. Tinha até umas comidas que se fazia. Em Minas, por exemplo, faz muito pão de queijo. O velhinho sentiu aquele cheirinho de pão de queijo e falou para o neto: filho, vai lá, fala para a avó mandar um pão de queijo para mim, vai. Ele voltou e falou: a avó falou que não, que é para o velório do senhor, não pode. Quer dizer, então já ia preparando o ambiente da morte. As crianças estavam ali em volta, passava a mão no morto, despedia-se do morto, levava-se o morto. O caixão era simples, quando tinha caixão, se não levava num lençol mesmo, se amarrava no cangalho de um burro e pronto, um outro burro e levava. Vai jogar na terra mesmo, para que tem que ter aquela caixa toda chique, deixa besta. Depois já veio uns caixãozinhos roxos, assim, que eram só umas armaçãozinhas de ripa. Aí vinha um paninho roxo, né? Eu só ficava lá com aquele algodão aqui no nariz. Podia ter assim, né? E a família respeitava o luto. A viúva, o viúvo usavam uma roupa preta durante 7 dias, um mês. Ficava com uma tarja preta no bolso durante 1 ano. Durante aquela semana, até a missa de 7º dia, não se ligava o rádio em casa. Se tinha casamento na família, cancelava. Não fazia festa. Às vezes o vizinho mudava a festa dele por causa do vizinho que tinha morrido. Era uma solidariedade. Então as pessoas iam na missa de 7º dia, lá entregavam um santinho com o retratinho da pessoa. Aqui no interior, eu vi aqui em Lorena ainda, essa semana, as cartinhas na rua comunicando o falecimento, a missa de 7º dia. É algo humano. As crianças não fugiam da morte. Viam o pai, a mãe, o tio. Rezava-se, celebrava-se, chorava-se, mas acreditava-se numa vida plena. E hoje? Hoje morre-se trancado na UTI, sem ninguém. Alguns até não têm nem a alegria da dor da morte. Toma anestesia até para morrer, porque viveu anestesiado. Depois chega o corpo lá, você não sabe nem se é o corpo do morto mesmo. Talvez seja só a cara, o corpo, depois qualquer um leva o resto para estudar lá na faculdade. As crianças não vão lá na casa mortuária, no velório. A velha, para aguentar ali mais as últimas horas junto com o falecido, é poder de calmante. Às vezes é Lexotan, e quando é grave é Lexotan tam, porque já está. Não se saboreia a morte, não se saboreia a vida. Nós precisamos entregar os traumas de morte das pessoas que nós perdemos em nossa vida e vamos perdê-las. E isso nos dá uma certeza. Saboreie a presença do seu pai enquanto você o tem. Saboreie a presença de sua mãe enquanto você a tem. Saboreie a presença de seu marido e de sua esposa enquanto você os tem. Saboreie a presença de seus filhos enquanto você os tem. Isso você pode fazer. E eu tenho certeza, se você tiver coragem de dizer para alguém em vida: eu amo você. Se você tiver a coragem de dizer em vida para alguém: me perdoa. Tantas vezes a gente não tem a coragem de olhar para uma pessoa que a gente ama tanto e dizer: me perdoa, por favor, me perdoa. Eu não queria ter causado esse mal para você. Eu não queria ter machucado você. Eu não queria que você estivesse doente por minha causa. Me perdoa, por favor, me perdoa. Se nós tivéssemos essa coragem, meus irmãos, então não teríamos a infelicidade de abrir a porta do coração e da vida para que o encardido nos dominasse nessa área tão humana que faz parte da nossa própria vida, que o Cristo passou por ela. Também aqui nós precisamos aprender com Nossa Senhora. Maria de pé aos pés da cruz, Maria que recebe no seu colo o corpo morto do seu filho, a Maria que crê na vida plena, na plenitude dessa vida.
Nossa Senhora da soledade, da piedade, Nossa Senhora da dor, Nossa Senhora da alegria. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos deixar nos levar por essas propostas absurdas que hoje têm levado tanta gente à contaminação. Porque buscando a cura nas falsas doutrinas, nós vamos falar sobre isso amanhã ainda, buscando a cura nas falsas religiões, tomando esses remédios que fazem por aí, remédios marcados com a marca terrível do demônio, não assumindo a doença como um caminho redentor e a morte como um momento de humanidade absoluta, em que nós, serenamente, nos despedimos dessa vida, agradecendo a Deus o dom dessa vida, que é um prêmio, é dom dele, é presente, a sua e a minha. Por isso, meu irmão, minha irmã, enquanto você está vivo, e você está vivo, ainda dá tempo de você construir céu, ainda dá tempo de você sair desse inferno. Então crucifica hoje nessa santa missa, prenda na cruz de Jesus esse vício que está matando você. Crucifica hoje na cruz redentora de Jesus a gula, todos os pecados relacionados ao demônio da luxúria, todos os pecados relacionados ao demônio da cobiça. Crucifica hoje nessa cruz redentora de Jesus, no mistério da sua morte, para também experienciar o mistério da sua ressurreição, todos os pecados relacionados ao demônio da tristeza, da ira e da preguiça. Crucifica hoje na cruz de Jesus a preguiça, fonte de tantos pecados, da malandragem, da safadeza, do roubo, da enganação, da mentira, e mergulha hoje no coração desse Deus da vida a certeza: o nosso Deus é o Deus da vida, o nosso Deus não é o Deus da morte, não é o Deus da doença, não é o Deus da desgraça, é o Deus da saúde, mas é o Deus que é capaz de assumir tudo isso na pessoa, no mistério, na palavra, na vida, na morte, na ressurreição de Jesus, para que com Ele um dia também possamos, ressuscitados, proclamar a glória eterna desse Deus que nos ama com amor infinito. Eu renuncio nessa tarde, Senhor, todos os traumas que eu tenho relacionados à morte. Eu renuncio, Senhor, nessa tarde, todas as contaminações que um dia eu assumi consciente ou inconscientemente, a partir do medo e do desespero diante da morte. Eu renuncio, Senhor, todas as contaminações, possessões, dominações e até mesmo possessão plena na minha história de pecado, relacionadas à crença da reencarnação. Eu renuncio hoje, Senhor, toda essa teoria espírita da reencarnação, da comunicação com os mortos, da evocação com os mortos. Eu renuncio ao demônio, autor e princípio do pecado. Eu renuncio ao ódio, tudo aquilo que nos desune. Eu renuncio ao medo da morte, todos os traumas relacionados à morte. E hoje eu acolho em minha história a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e com ela a ressurreição do Senhor, porque sei que minha vida está escondida com Cristo em Deus. Eu proclamo o senhorio de Jesus, o reinado de Jesus em minha vida, em minha história, e entrego ao Senhor nessa tarde os traumas relacionados à morte, o medo da morte, as teorias erradas, porque eu proclamo: Jesus Cristo é o meu Senhor, para a glória de Deus Pai, na unidade do Espírito Santo, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, eu tenho essa certeza. Porque Ele vive, proclame: eu posso crer no amanhã.